Ok, vamos falar agora dos mecanismos centrais da regulação da pressão arterial. Bom, a gente tem basicamente 4 mecanismos de controle da pressão arterial. São eles: fatores neurais, o volume de sangue, a excreção renal e mecanismos hormonais. Regulação neural. A gente tem um centro vasomotor que está instalado no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele se divide em sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele vai ter suas ações mediadas pela adrenalina e noradrenalina, ou seja, ele usa essas substâncias para suas finalidades. O parasimpático usa a acetilcolina para atingir seus objetivos. Quais são os efeitos cardiovasculares da ativação do sistema nervoso simpático? A gente tem um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial e um aumento do débito cardíaco. Então, por isso que quando a adrenalina está alta, a gente tem um aumento da frequência cardíaca. Por isso que quando a adrenalina está elevada, a gente tem um aumento da pressão arterial. E aumentando esses dois, a gente vai ter um aumento do débito cardíaco. O que é importante aqui? As artérias são vasos que elas podem contrair-se ou relaxar. Então, ao mesmo tempo que eu posso contrair a artéria, eu também posso relaxar. Quem permite isso é justamente o sistema nervoso simpático. Por isso que vai aparecer essa afirmativa aqui, ó, do sistema nervoso simpático manter o tônus vasomotor. Então, eu tenho músculo na parede das artérias. Então, quando eu falo tônus, seria a manutenção da atividade muscular dessas artérias. Então, digamos que em algum momento aí eu tenho a necessidade de contrair as artérias. Elas vão entrar em contração graças ao sistema nervoso simpático, onde a adrenalina vai mediar esses efeitos. Se eu tiver que relaxar essa artéria, esse vaso, eu desativo o sistema nervoso simpático e aí o vaso relaxa. O efeito parasimpático. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele vai ser mediado pelo nervo vago, que está localizado lá no 10º par craniano. E o que ele faz? Ele diminui a frequência cardíaca, diminui a força de contração. Então, olha só esse detalhe aqui. O sistema nervoso parasimpático não tem efeito vasomotor. Então, vamos lá. Ele não relaxa as artérias. As artérias se relaxam quando eu desativo o sistema nervoso simpático. Quando eu ativo o sistema nervoso simpático, as artérias contraem-se. Quando eu desativo o sistema nervoso simpático, as artérias relaxam. Quando o sistema parasimpático está ativado, ele não tem ação sobre as artérias, certo? Mas olha lá, existe um efeito antagônico entre esses dois. Então, quando o parasimpático está ativado, o simpático está desativado e vice-versa. Então, não tem como ter os dois ao mesmo tempo estimulados, porque um estimula, o outro relaxa. Então, quando um está ativado, o outro está dormindo. Quando o outro está desativado, o outro está ativado e vice-versa. Bom, talvez o sistema mais importante seja o sistema baroreceptor. Então, os baroreceptores, que são receptores de pressão, né? Baro significa pressão, receptores de pressão. Eles estão localizados no arco aórtico e seio carotídeo. Né? Então vamos lá. A pressão arterial, existe um mecanismo, né? Vamos entender esse mecanismo. A pressão arterial aumenta, se eleva, os impulsos receptores aumentam, esses receptores inibem o sistema nervoso simpático e aí a pressão arterial diminui. Por que isso acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Você sobe uma escada correndo, com pressa, atrasado para alguma coisa. O que vai acontecer com a sua pressão arterial? Ela vai aumentar, correto? Só que ela não vai continuar alta ali indefinidamente. Ela vai baixar. Por que ela baixou?
né? Inicialmente, o que aconteceu com ela? Ela aumentou. Quando ela aumenta, acontece justamente isso. Os impulsos, os receptores aumentam. E aí o organismo está regulado para 120 por 80, que é o 12 por 8. Então a tendência do organismo é sempre manter o 12 por 8, 120 por 80. Então quando você subiu a escada, que a pressão arterial aumentou, a tendência é o quê? Quando você para de subir essa escada? É voltar para 120 por 80. E esse sistema é tão perfeito que ele reage não só ao aumento da pressão arterial, mas também quando a pressão arterial diminui. Olha lá, quando a pressão arterial abaixa, os baroreceptores recebem baixo estímulo pressórico, você tem excitação do centro vasomotor que estimula o sistema nervoso simpático e aí a pressão arterial se eleva. Então, esse sistema é um sistema regulatório, onde ele sempre tende a manter a pressão 120 por 80, 110 por 70, sempre nesses valores próximos um do outro. Aqui um exemplo, justamente um fluxograma do que eu acabei de explicar, né? Então você tem aí uma atividade simpática, uma atividade parasimpática menor, então você tem uma elevação da frequência cardíaca. Se você tem uma atividade simpática maior, você tem uma frequência cardíaca mais elevada, uma contração cardíaca do miocárdio mais elevada, enfim, apenas demonstrando graficamente o que eu acabei de falar. Aqui são justamente os baroreceptores, então a gente tem um aqui, ó, justamente no seio aórtico, aqui, e o outro localizado no arco carotídeo, ok? Então eles ficam localizados bem estrategicamente, justamente se aumentar qualquer pressão aqui, ou volume, ou aumentar ou diminuir, na mesma hora eles percebem, mandam uma mensagem aqui para o sistema nervoso central, exatamente para o bulbo, né? E aí o nervo vago, lá localizado no 10º par craniano, retorna com esse estímulo de relaxamento ou aqui de excitabilidade. Então ele vai relaxar ou ele vai estimular. E aí essa afirmativa: se o estímulo pressórico for persistente, os estímulos neurais cessam sua atividade indicadora de anormalidade. Então lembra que eu falei que a gente está regulado para 120 por 80. Digamos que seu colesterol está alto. Seu colesterol está alto há muito tempo. E aí esse colesterol ele começa a se acumular na parede das artérias. O que vai acontecer? Você vai ficar com o fluxo sanguíneo parcialmente interrompido. O que acontece quando isso aí ocorre? O coração vai ter que fazer mais força para bombear sangue nas artérias. E aí, se ele está fazendo mais força, a pressão do sangue nas artérias aumenta. Como você continua com esse colesterol alto há muito tempo, o que vai acontecer? A sua pressão arterial vai aumentar. E aí vai chegar uma hora que os baroreceptores vão entender que a sua pressão normal não é mais 120 por 80. Digamos que ela seja 150 por 80. Nesse minuto que o teu baroreceptor percebe que a tua pressão arterial ela vive alta por diversas razões, eu dei só um exemplo, você tem a obesidade como fator de risco, você tem o tabagismo, enfim, existem fatores de risco. Então, todos os fatores de risco podem atrapalhar isso que a gente já nasce, né, regulado para 120 por 80. Então, a partir do momento que os baroreceptores entendem que a tua pressão não é mais 120 por 80 normal, ele regula para um valor mais alto. E aí, nesse momento que ele se regula, ele sofre uma nova regulação, o indivíduo se torna hipertenso. Por isso que a gente vai dizer que a hipertensão é uma doença crônica, é muito difícil reverter esse processo. Pode acontecer, mas é muito difícil. 5 a 10% de chance de ser revertido. Isso vai depender muito do tempo que a pessoa já está nessa situação, idade, aí são vários fatores envolvidos,
mas a própria OMS considera a hipertensão uma doença crônica. Aqui o que a gente chama de hipotensão ortostática, que é justamente quando a gente está deitado e levanta rapidamente, né? O que acontece? O sangue desce, né? A gravidade puxa para baixo, e aí você tem um acúmulo de sangue nas veias, né? Esse acúmulo de sangue nas veias vai fazer com que a gente tenha um menor retorno venoso, e esse menor retorno venoso vai estimular o sistema nervoso simpático a trabalhar, botar o coração para trabalhar, fazendo com que aumente a frequência cardíaca, aumente o débito cardíaco, e aí a gente volta ao normal. Mas até a gente voltar ao normal, a nossa visão ela fica escurecida, né? Durante um certo período, que é justamente o tempo que o organismo precisa para se adaptar a essa mudança de plano, né? Ele estava na horizontal e vem para vertical, justamente por isso que a gente chama de hipotensão ortostática, né? Ortostático é quando o indivíduo está em pé. Então, alguns lutadores de MMA, por exemplo, né, quando estão no solo, fazendo algum tipo de luta no solo, né, grappling, enfim, quando eles voltam para a posição ereta, e isso aí é muito individual, é difícil você treinar isso, né? Alguns lutadores sofrem com esse retorno da posição deitada para a posição de pé, e isso atrapalha com certeza a continuidade na luta. Efeito da isquemia do sistema nervoso central. Então, olha lá. Isquemia é diminuição do fluxo sanguíneo para os tecidos, ela provoca aumento da pressão arterial e justamente para o fluxo sanguíneo se normalizar. Esse mecanismo é o mais potente mecanismo de controle da pressão arterial, onde a pressão arterial média pode chegar até 260 milímetros de mercúrio. A gente vê isso muito no treinamento resistido de altíssima intensidade, por exemplo, provocado pelo LPO. Tanto pelo LPO quanto para o levantamento básico, né, que é o supino, agachamento, levantamento terra, a gente percebe a manifestação desse fenômeno. Papel dos rins. Os rins, eles, depois do coração, né, eles são os principais órgãos de controle da pressão arterial. Então, eles têm vários mecanismos de controle da pressão arterial. Vamos a eles. Olha, primeiro um mecanismo simples, que é a formação de urina. Então, perceba, se a pressão arterial cai, o que ele faz? Ele para de formar urina, justamente para quê? Nosso plasma sanguíneo, né, lembrando que a gente tem a parte sólida do sangue e a parte líquida. A parte líquida a gente chama de plasma, e essa parte líquida é basicamente formada de água. Então, se a tua pressão arterial está baixa, ele precisa manter uma certa quantidade de sangue no teu organismo. O que o organismo faz então? Manda uma mensagem lá para o rim, o sistema nervoso manda uma mensagem, justamente para ele parar de formar urina, para manter o plasma em volume grande. E o contrário também é verdadeiro. Quando a pressão arterial se eleva, o débito urinário aumenta e o volume sanguíneo volta ao normal. Esse segundo exemplo aqui da pressão arterial se elevando é muito comum quando a gente está fazendo exercício físico. Então é muito comum após uma sessão de exercício aeróbico ou resistido, a gente tem vontade de urinar. Justamente por quê? Porque durante o exercício a pressão arterial ela tem que se elevar, senão no exercício. Então isso é um fenômeno natural. E aí vamos ao complexo, mas importantíssimo, sistema renina-angiotensina. Olha lá. Quando a pressão arterial diminui, o rim secreta renina, que é uma enzima. Então vamos guardar essa informação aí. A gente tem uma proteína circulando no plasma chamada angiotensinogênio. O angiotensinogênio ele vai ser transformado pela renina, aquela enzima lá, que é liberada pelo rim, em angiotensina 1. Então, a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1.
Nos pulmões, a gente tem uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. A ECA, ela transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Ok? Vamos repetir então todo esse mecanismo. A renina é uma enzima formada, secretada pelo rim, pelos rins, e o angiotensinogênio está lá circulando no plasma. A renina converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, e a ECA transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Tá, e aí, para que serve isso? Vamos lá. A angiotensina 2 estimula a produção de aldosterona. A aldosterona é o hormônio que reduz a excreção de sal e água. Ok? Então vamos entender uma coisa. Se eu tenho uma substância que estimula a produção de aldosterona e a aldosterona diminui a excreção de sal e água, o que a gente sabe? Se você tiver muito sal circulando no organismo e muita água, o que vai acontecer com a sua pressão arterial? Ela vai se elevar. Então, por isso que alguns medicamentos atuam justamente nesse eixo aqui, ó. Eles vão pegar a ECA, que é a fase final aqui da conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, e vão inibir a produção da ECA, vão bloquear a ação da ECA, justamente para que não haja conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Ok? Então, recapitulando, a angiotensina 2 na circulação estimula a produção de aldosterona, a aldosterona retém água e sal, e aí obviamente a pressão arterial se eleva. Aqui justamente o fluxograma, né, mostrando tudo isso que eu acabei de explicar. Então, você tem aqui uma pressão arterial mais baixa. Essa pressão arterial baixa diminui a pressão de circulação sanguínea nos rins, o rim secreta renina, a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, certo? A angiotensina 1 vai ser transformada pela ECA em angiotensina 2. A angiotensina 2, pessoal, além dela liberar a aldosterona, que vai reter aí a água e sódio, né, ou seja, o sal, tem um detalhezinho importante aqui. Ela vai gerar vasoconstrição, e aí olha a bronca, vai aumentar a resistência vascular periférica. Então a angiotensina 2 é uma praga para hipertensa. Por quê? Ela vai aumentar a produção de aldosterona, você vai reter sódio, vai reter água, isso por si só já aumenta a pressão arterial. Como se não bastasse, ela faz vasoconstrição. No momento que ela faz vasoconstrição, que ela aumenta a resistência periférica, a sua pressão arterial aumenta. Isso, se você estiver tendo um problema de hipotensão, isso ajuda, beleza? Mas se você não tiver hipotenso, isso aqui é péssimo para o hipertenso, perfeito? Então, continuando. Bom, a gente encerra aqui o controle da pressão. Na próxima aula a gente volta com a hipertensão.